Bom, pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Macedo, sou coordenador acadêmico da escola e venho apresentar aqui a vocês um evento um pouco diferente do que a gente está normalmente acostumado a fazer. Bom, hoje vamos falar um pouco da história da inspeção do trabalho. Lembrem-se, assim, a gente vai ter aqui a exposição do Luiz Felipe, né? Ele vai falar da nossa história da inspeção do trabalho, principalmente de 1890 até 1952. Então, lembre de deixar os microfones desligados, as câmeras também desligadas. Se o Luiz preferir que o pessoal ligue a câmera, pode pedir também, Luiz, pode ficar à vontade. Bom, vamos começar então o diálogo. Eu vou passar então a palavra à Bia. Bia, você quer fazer alguma consideração? Eu quero agradecer mais uma vez o apoio da ENIT, o apoio da escola, para a qual eu estou em atividade, por encampar essa ideia dos diálogos acadêmicos. Então, nós teremos aqui a oportunidade de trazer colegas que produziram cientificamente artigos, que produziram trabalhos em pós-graduação stricto sensu, em lato sensu, e que possam, então, compartilhar esse conhecimento todo referente à inspeção do trabalho, referente à nossa atuação, para todos, né, para que todos nós possamos vislumbrar as nuances do nosso trabalho sob uma perspectiva acadêmica, sob uma perspectiva de estudo, de conhecimento. E não poderia ser melhor o início desses diálogos acadêmicos do que com a presença do Luiz Felipe Monsores de Assunção, auditor fiscal do trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal Fluminense e professor universitário, porque ele vai começar, assim, sendo bem simples, começar do começo, trazendo a história mesmo da inspeção, falando sobre a importância, né, de nós reconhecermos as nossas origens. Então, o tema é as várias histórias de origem da inspeção do trabalho brasileira, como o Felipe falou, restrito ao período de 1890 a 1952. Então, lembrando que esse é o primeiro episódio de uma série de entrevistas, de bate-papo, de palestras, de colegas que produziram academicamente, com ou sem licença, capacitação, lembrando que quem gozou da licença capacitação tem mesmo essa atribuição de divulgar o conhecimento para toda a carreira, e não só para toda a carreira, mas para toda a sociedade, porque a nossa atividade realmente é rica e muito, muito valorosa. Luiz Felipe, então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, para que você possa se apresentar para os colegas, falar sobre a sua trajetória na inspeção do trabalho. Primeiro, antes de falar da história da inspeção do trabalho, falar da sua história na inspeção do trabalho, por favor. Olá, Bia. Olá, Felipe. Olá, colegas. É um prazer, uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito a ENIT pela iniciativa, a Bia, por ter encampado essa ideia. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, né? Eu sou um defensor assim intransigente, né, de que toda instituição, e uma instituição que incorpora, né, o conceito de carreira de Estado, como é o caso nosso, a gente precisa de fato o Gramsci chamava de intelectualidade orgânica, né, quer dizer, pessoas que produzem, pensam para dentro e para fora da instituição. E essa iniciativa da ENIT, ela é, na minha avaliação, maravilhosa. E eu acho que coloca a ENIT, inclusive, numa outra direção, num outro patamar das grandes escolas, né? Eu queria agradecer muito a vocês. Desculpe. Então, a minha trajetória começa com o primeiro concurso, né, pós-Constituição de 88, né, concurso de 94, né, tomei posse em 96, e estou no mesmo lugar, né, estou na gerência de Volta Redonda desde que eu tomei posse, né, estou lá, enfim, fez 25 anos, né. Eu fui auditor de campo, né, até 2000, e a partir de início de 2000 eu comecei a atuar no âmbito das relações de trabalho. Então eu chefiei o setor de relação do trabalho, na época se chamava seção, né? Seção hoje é uma estrutura dentro da superintendência. Desde 2000 e foi até 2009, mais ou menos. No final de 2009 eu comecei então a assumir a gerência também, então eu fiquei lá e cá, né? Eu era
chefe substituto do CERT e gerente de Volta Redonda. A partir de 2011, maio de 2011, eu assumi definitivamente a gerência e estou gerente até o presente momento. E é interessante lembrar que eu transitei numa época, no âmbito da geração de trabalho, e mesmo durante os primeiros tempos de gerência, numa configuração de inspeção de trabalho em que você podia fazer as duas coisas. Então, por exemplo, eu preenchia relatório de inspeção operando no âmbito da geração de trabalho. Então, toda a produtividade quantificável segundo os parâmetros de avaliação da inspeção do trabalho, que eram produzidos nas mesas redondas, eu incorporava isso nos relatórios. Isso foi até 2006, não é? Mais ou menos quando a coisa muda, e aí, de fato, eu parei mesmo de inspecionar a partir de 2006. Parei de inspecionar, mas é interessante, Bia e Felipe e demais, que no âmbito da periferia, né, da organização do trabalho das periferias, das gerências periféricas, essa divisão de tarefas ela é muito sutil, né? Porque, sobretudo, quando você é um auditor fiscal do trabalho, ainda que esteja em cargo administrativo, no caso de gerente, ou chefiando um setor que não seja um setor de inspeção do trabalho, é incrível como a inspeção do trabalho flui, né? Quer dizer, você está sempre participando de alguma maneira, né? E como minha trajetória acadêmica ela começa assim de verdade a partir de 2002, né? Então, e aí é uma mosca azul que pica, né? Uma cachaça, digamos assim, e aí você começa a produzir, começa a se encantar com aquele mundo, os temas vêm chegando e tal, e aí você começa a aumentar cada vez mais a sua contribuição, né? Para dentro da própria inspeção do trabalho. Então é isso, assim, continuo atuando como gerente, faço minhas mediações de vez em quando. A pandemia, claro, deu uma bagunçada, mas estamos aí e ajudando os colegas com a inspeção, com pareceres, com opiniões, enfim, fazendo também esse intercâmbio institucional com o Ministério Público, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, né? É muito importante também. E agora falando do seu trabalho, né? Focando naquilo que é o tema aqui do nosso encontro, mas já conhecendo a sua história, então dá para entender o porquê que você se voltou para esse assunto. Uma pessoa devotada, uma pessoa que gosta mesmo da inspeção do trabalho, só poderia buscar as origens, as raízes da inspeção do trabalho e trazê-las para o nosso conhecimento. E aí você faz duas abordagens, e que é importantíssimo tanto para os colegas da carreira, como também para o público externo, falar um pouco, né, sobre de onde vem a inspeção do trabalho. E aí você faz duas abordagens, uma abordagem historiográfica do trabalhismo brasileiro e também traz os antecedentes da inspeção do trabalho. Então, é tudo muito interligado, né? Não dá para falar, a conclusão a que eu cheguei depois da leitura, né? Não dá para falar de trabalhismo brasileiro sem falar da inspeção do trabalho. Seria isso mesmo? Bem colocado, Bia. É assim, a ideia de falar, de fazer uma abordagem historiográfica da inspeção do trabalho, a gente estava conversando um pouco em off antes, quer dizer, geralmente quando a gente faz algum trabalho, sobretudo no âmbito das ciências sociais, e direito em particular, é muito comum a gente falar, dedicar um tópico aos cursos histórico, precedentes históricos, enfim, falar um pouquinho de história. No direito, geralmente, isso não é propriamente um trabalho de historiografia, né? Na verdade, apontamentos históricos, referências históricas, quanto mais uma historiografia crítica, que, de certa maneira, foi a minha pretensão, né? Mas a ideia de montar uma historiografia, ou tentar montar uma historiografia, por incrível que pareça, claro, a curiosidade veio, mas ela se origina a partir de uma pergunta que me incomodava bastante, sabe, Bia? Que era o seguinte: em 2011, nós comemoramos 120 anos, né, da inspeção do trabalho. Se não me engano, foi o 26º Encontro Nacional nosso. O concurso de monografias da época, inclusive, abordou a questão de uma instituição mais que centenária, né, de 120 anos e tal. No entanto, o que me incomodava? Me incomodava o fato de que
para usar uma expressão que o Roberto Pires, do IPEA, costuma utilizar, quer dizer, o tripé institucional, né, de proteção do trabalhador brasileiro, Inspeção do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, eu não encontrava a Inspeção do Trabalho como um sujeito, né, como uma instituição que tinha o que falar sobre a história do desenvolvimento e consolidação da legislação social do Brasil, da consolidação, desenvolvimento, evolução, enfim, se a gente pensar dessa maneira, das formas institucionais de proteção do trabalhador brasileiro, ou de uma instituição que opera na direção de a construção de uma cidadania salarial no Brasil. Toda a historiografia hegemônica, né, produzida especificamente no âmbito do direito, a Inspeção do Trabalho não tinha uma narrativa, enfim. E aí eu olhava para trás e falei assim, gente, é a instituição mais antiga do Brasil, né? Como a instituição mais antiga do trabalhismo brasileiro, não é? Não tem o que dizer nessa historiografia. Assim. Se você pegar os trabalhos de Moraes Filho, da Magda Biavasque, você não vai encontrar. Você vai achar história do direito do trabalho, né? Você vai reportar o Conselho Nacional do Trabalho em 1923 como um precedente, como um germe da justiça do trabalho, mas não nenhuma relação com a Inspeção do Trabalho. Aí eu falei, poxa, mas que coisa incrível, né? Aí, bom, eu tenho que começar de algum lugar, né? Vou começar de algum lugar. Vou começar com o que até hoje é considerado o clássico, né? A obra clássica da Inspeção do Trabalho. Vou mostrar aqui para vocês, certamente vocês conhecem, que é esse aqui, não é? É o livro do Manriche, de 1991, que é a tese dele, na verdade, de orientação do Amaury Mascaro, né? A tese defendida, salvo o melhor juízo, em 88, mas aí ele publicou e mudou o título, inclusive. Né? A tese se chamava A Imprescindibilidade da Inspeção do Trabalho e o livro simplesmente Inspeção do Trabalho. Claro que o título de uma tese, a imprescindibilidade, eu acredito ter sido criticado, né? Porque há um juízo valorativo aí importante. O trabalho do Manriche é um trabalho de referência para quem estuda a Inspeção do Trabalho, gosta, ouviu falar e conhece esse trabalho, né? E aí, quando eu vou ler o livro foi bem lido várias vezes, ele utiliza, ele faz um esforço histórico mesmo, né? Há um capítulo que fala da historiografia, no caso do Brasil, dentro do campo dos precedentes históricos, mas não trata do trabalhismo, né? Então, por isso que eu separo o trabalhismo, a história do trabalhismo e os precedentes. Né? Ele vai nos precedentes, e aí ele remete a um outro trabalho de 1988, quer dizer, contemporâneo à tese dele, do nosso colega, né, tá aqui o nome, José Cláudio Magalhães Gomes, que publicou um artigo na primeira edição da Revista da Inspeção do Trabalho, em 1988. Eu tenho aqui a segunda edição, que é essa aqui, ó. Essa é de 1989. Só tem duas edições, né? A de 88 e 89. E aí, desde logo, eu deixo o meu agradecimento ao Sinait. Por quê? Porque o Sinait me mandou digitalizar os dois volumes, né? O de 88 e o de 89. Depois eu achei na gerência, Bia, esse novinho, intacto, o volume 2. O volume 1 eu normalmente não achei, mas eu tenho digitalizado, posso mandar para vocês, inclusive. E, de fato, nesse volume, há esse artigo que trata de um precedente histórico, que faz pontua historicamente a Inspeção do Trabalho. E o que eu descobri? Que todo o conteúdo que o Manriche utiliza no livro dele sobre historiografia da Inspeção do Trabalho brasileira era o nosso colega José Cláudio. E não é só ele, não. Um sociólogo maravilhoso, o professor Sadi Dal Rosso, que, aliás, fez um trabalho junto à Inspeção do Trabalho na virada do século, inclusive, entre no final de 90 e o ano 2000, muito interessante. E ele escreve um artigo em 96 que é uma bomba, um soco no estômago, na verdade, um artigo publicou, se não me engano, na Revista da Administração Pública, salvo melhor juízo,
ele escreve com os alunos dele, o grupo de pesquisa, e ele fala exclusivamente sobre inspeção do trabalho. E, acredite se quiser, ele também recorre ao trabalho do José Cláudio Magalhães Gomes. E aí, o que eu descobri? Que, na história dos precedentes da inspeção do trabalho, Bia, o trabalho mais antigo que tem é de 88. Não há nada antes disso, ou pelo menos nada que eu tenha encontrado, que trate a questão dos precedentes da história da inspeção do trabalho. Aí entra a história do trabalhismo. Aonde é que a inspeção do trabalho vai aparecer antes de 88? Na literatura historiográfica do trabalhismo brasileiro. Mas aí ela vai aparecer em pitadas muito sutis, aqui e ali, não é? Tanto dos grandes grupos de pesquisa, né, do CPDOC, da Unicamp, mas mesmo os livros clássicos do direito do trabalho. E aqui eu trago uma referência, né, que é, na minha avaliação até hoje, o mais importante manual já publicado no Brasil, que é dos meninos superpoderosos, né, do Délio Maranhão, Segadas Viana e o Susequinde, né, quer dizer, os três já falecidos, que é a Instituições de Direito do Trabalho, publicado em 1957, em primeira edição. Eu tenho uma edição de 61, que é a segunda edição, se não me engano, e tenho a edição de 2005. E aí, o que acontece? Toda a publicação do trabalhismo, né? Da Ângela de Castro Gomes, do grupo de CPDOC, falando aqui e ali sobre a inspeção do trabalho, mas muito pontualmente. Quando eu vou ao Instituições do Direito do Trabalho, do Susequinde, do Délio do Segadas, é bom lembrar que Segadas foi ministro do Trabalho, não é? Eu achei um capítulo sobre a inspeção do trabalho, que é o menor capítulo do livro, não é? Um capítulo, inclusive, que assim, tinha duas partes. Uma tinha 8 páginas, outra tinha 11 páginas. Né? E nesse capítulo, nessa edição de 1961, eu achei algumas passagens muito importantes. Pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, como José Gomes Talarico, como Alonso Caldas Brandão, não é? Jarbas Peixoto. Quem são essas caras? Quem são essas pessoas citadas pelo Segadas? Porque o Segadas era o cara responsável para trabalhar a questão historiográfica do direito do trabalho, dos movimentos operários e tudo mais. E eu achei fantástico. Aí eu peguei a minha edição de 2005 e percebi que boa parte desse texto desapareceu. Esse texto foi atualizado pelo professor Lima Teixeira e ele simplesmente desaparece. Cara, o texto fica contemporâneo, com algumas críticas interessantes, fala do ementário, inclusive o Lima Teixeira faz uma crítica ao ementário, vai abordar algumas coisas interessantes, mas todo aquele assim, aquilo que o Segadas falava de corpo presente, o que para ele era contemporâneo, some do livro. Então eu falei assim, gente, assim, não há nada. Tudo mais antigo que a gente tem de precedente historiográfico de inspeção do trabalho, que serve de referência para o Manriche, para o da Rossi, todo mundo que escreveu depois, nos anos 90, é de um colega que publicou em 88. Antes disso, o direito some com esse material, né, nessa publicação clássica, e a história do trabalhismo, que é riquíssima, é muito bem escrita, é muito bem documentada, fala da inspeção do trabalho muito pouquinho, e, em geral, dentro de um contexto de movimento operário, formação de sindicatos, intervencionismo do Estado, que é uma perspectiva crítica importante. E aí eu descobri o quê, Bia? Que não é nada. Simplesmente não havia nenhum material, nada que a gente pudesse e tal. E quando o SINAT comemorou, e a gente comemora institucionalmente, né? O decreto 1313, não é? de 17 de janeiro de 1891, é um marco, a criação da inspeção do trabalho, e quando eu olho a produção da literatura jurídica, inclusive instituições, o que eu vou encontrar? Vou encontrar aqui, é uma publicação que nunca saiu do papel, na verdade, nunca se converteu numa realidade, política pública, instituição, não foi criado nada. Um livro de um outro colega nosso, publicado em 98,
que é esse aqui, Direito Inspecional do Trabalho, do José Orlando, não é? Pouca gente conhece essa obra, mas é uma obra de um colega, né? No final dos anos... Tem alguns trechos interessantes da historiografia, ele fala, né? Usa a expressão, na verdade, foi um decreto para inglês ver. O da Roça faz uma crítica no artigo dele de 96, dizendo que esse decreto já saiu com o selo do esquecimento, quer dizer, nasceu para ser esquecido. Eu falei, que diacho, então, de história de origem é essa? Que a gente se orgulha tanto, no entanto, todo mundo diz que nunca aconteceu, nunca existiu. Foi publicado, na verdade, no ano seguinte, a Conferência de Berlim, que foi uma discussão importante sobre a questão operária a partir da perspectiva dos Estados nacionais, né? Porque, sob a perspectiva do operário, desde de meados do século XIX, já havia havido conferências. A Rerum Novarum sai no mesmo ano, quer dizer, então, né? O Brasil querendo se movimentar, a proclamação da República, né? E por aí vai. Mas essa é a nossa história de origem? Que diacho de história de origem é essa? Então, esse foi o ponto, né, de ignição da pesquisa. Desculpa ter me alongado, mas... É essencial isso, né? Veja que coisa curiosa que você trouxe para a gente, né? Curiosa e intrigante. A atualização, então, de instituições, eu não sabia disso, porque eu não tenho nenhuma edição antiga, como essa da década de 60. Você já fizeram uma atualização da história, tirando a história. Tirando a história, exato. Olha só, né, o compromisso com esse conhecimento, né, com a divulgação desse conhecimento, com a manutenção desse conhecimento, que coisa, nossa, é impressionante esse dado que você trouxe. E aqui você também fala sobre o primeiro inspetor-geral, eu achei super interessante isso, né, o primeiro inspetor-geral que teria sido Augusto César da Silva, e que Exato. foi exonerado. Você traz muitas questões, você traz os primeiros inspetores gerais, você resgata essa informação, uma informação absolutamente, para mim, desconhecida, e que realmente reforça a nossa importância, que é uma importância de marcar o nosso espaço a todo momento, né? Isso é uma construção histórica mesmo da nossa atuação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre até essa resolução de 1896 do Conselho Municipal do Distrito Federal, porque você, na sua obra, vai tratar sobre esses aspectos, você vai dissecar essa legislação, talvez a gente não tenha tempo para falar sobre tudo isso, mas você disseca essa legislação toda que, para mim, era totalmente desconhecida. Eu nunca tinha enveredado por esse caminho, você trouxe aqui um caminho de descoberta da nossa identidade do ponto de vista histórico. É assim que eu vejo o seu trabalho, Luiz Felipe, como uma descoberta da nossa identidade histórica. O Susequinde, ele é categórico quando ele fala, ele não trata bem da historiografia, mas fala de direito administrativo do trabalho, fala de processo de multas, e ao falar, ele diz, de fato, ele se refere ao decreto 1313 de 1891, do Deodoro, como uma coisa que nunca se realizou. Falei, será mesmo e tal? E aí tem uma coisa interessante. Tem essa questão que a gente vai falar do decreto, dos inspetores gerais, mas tem também o próprio conceito do que é origem, né, da inspeção do trabalho. A origem da inspeção do trabalho enquanto quê, não é? Enquanto marco normativo conceitual, ok. Enquanto política pública, enquanto instituição nacionalmente organizada. Por isso a brincadeira de trazer até 1952. Na verdade, a historiografia vai até 88. A partir dali, eu não trato mais como uma questão historiográfica. Mas eu fecho em 1952 por uma razão assim, prática e eu acho que lógica, que foi a extinção definitiva do Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo. Não é? Foi a reinauguração, o reavivamento da então Delegacia do Trabalho de São Paulo. Mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. Falando dos inspetores, tem uma coisa interessante. De fato, nós tivemos inspetores gerais, né? Então, assim, a lei saiu do papel, houve orçamento, né? Houve orçamento, é que eu não trago aqui, mas tinha orçamento de 4.800 contos de réis, quer dizer, 4 contos e 800 mil réis, né? No ano de 1893. Né? Então, eu tive acesso a esse orçamento,
Porque o que acontece? Não tinha propriamente diário oficial, não é? Então, nós tínhamos as publicações da administração pública nos jornais de grande circulação. Então, era O País, que é um jornal do século XIX, Correio da Manhã, onde publicava frequentemente o Evaristo de Moraes, o pai, na verdade, né? Então, esses jornais de época publicavam orçamento, pagamento, quanto recebia quem, e o capitão de fragata, né, tá aqui o nome dele, Augusto César da Silva, é de uma família muito famosa, né, de militares. Havia o marechal Augusto César da Silva, havia um general, né, Augusto César da Silva, foi presidente do estado de Sergipe, né? Então, na verdade, é uma família muito tradicional. E aqui tem uma coisa interessante, engraçada. Como eu estou revendo a tese, essa parte historiográfica, eu estou na parte historiográfica, tem algumas coisas que tem me confundido um pouco, né? Por exemplo, eu achei a exoneração dele em 1892. Então, ele sai em 1892, quando essa inspeção de fábricas, dos trabalhos dos menores, nas fábricas e oficinas da capital do Rio de Janeiro, da capital do país, né, o Rio de Janeiro, é municipalizado. Então, esse projeto é municipalizado. Então, passa a ser uma política do município, no caso do Distrito Federal, não é? E aí muda o inspetor-geral para um engenheiro, né, que é o engenheiro José de Chermon Rodrigues, em 1892. No entanto, eu achei, há poucos dias atrás, um pedido de exoneração do Augusto César em fevereiro de 1891. Ou seja, ele tomou posse no dia 24 de janeiro, e no dia 24 de fevereiro de 1891 ele pede exoneração. Ficou um mês. Aí eu falei, como é que eu achei a publicação da exoneração dele em 1892? Eu ainda vou pesquisar sobre isso, mas a sensação que eu tive é que ele pediu exoneração, porque o pedido foi publicado, mas ele não foi exonerado. Ou seja, ele não quis ser, não é, o inspetor-geral. Mas o interessante é que orçamento, é possível que, na verdade, entre 1891 até 1892, essa inspeção de fato não tenha ocorrido, mas passou a ser política efetiva a partir de 1893, mas durou pouquinho também, até 1895, né? Quando a inspeção ela foi terminada, o decreto foi revogado, não é? Foi revogado, e aí tem argumentos assim muito interessantes. E foi revogado no momento, né? Quer dizer, no ano seguinte houve uma tentativa de emplacar um outro decreto, que é um decreto que tratava de fiscalização do trabalho de menores em eventos artísticos, circenses, equestres e tal. E aí é interessante, Bia, que esse decreto não foi à frente. Então, quando termina em 1895 essa inspeção de fábricas, não há nada que entre em seu lugar. E não há nada porque o argumento da época foi interessante. O argumento é o seguinte: é bom lembrar que a gente estava numa Constituição de 1891 liberal. Então, o seguinte, eram dois argumentos que fizeram com que esse debate sobre o trabalho do menor na capital esfriasse. Primeiro, que o trabalho do menor é uma questão de postura municipal. Não era uma questão federal, não devia ser uma questão sob a perspectiva da União. Era uma questão de postura, uma questão de comportamento público nas ruas. E, para isso, já existia uma norma de 1890, por isso é que eu retroajo a 1890, que tratava do Código de Postura da Capital, que foi publicado logo depois que a Câmara, né, Municipal foi dissolvida com a proclamação, logo na sequência da proclamação da República. E foi publicada, então, uma norma que tratava de posturas. E nessa Código de Posturas falava de trabalho de menores nas ruas, né? Trabalho de menores nas ruas. Então, em razão de já haver um precedente, já há uma equipe de fiscal de posturas no município tratando a questão do menor, dos menores. E, por outro lado, sob o ponto de vista do direito, isso foi uma tese defendida em bancada no parlamento, é de que o trabalho do menor é uma questão dos pais. Isso tem a ver com o pátrio poder, não tem a ver com o Estado se metendo na questão do menor. Então, a defesa da fiscalização de menores esfriou, inclusive por conta de um argumento jurídico. Sim. Da época.
Sem contar que muitas vezes era associada, como você mencionou, né, uma política de segurança, né? E interessante, Bia, é bom lembrar, e isso está muito claro no artigo publicado em 1923, no Correio da Manhã, pelo Evaristo de Moraes, falando uma crítica do decreto. Por quê? Porque a inspeção de fábrica ela foi extinta, e eu dei uma informação até imprecisa. A inspeção de fábrica foi extinta como política, mas o decreto não foi. O decreto não foi revogado. Resultado, os direitos, porque a gente pensa logo, a inspeção do trabalho foi criada pelo decreto 1313, mas tão importante quanto ou mais, o decreto regulava direitos dos menores no ambiente, em condição de trabalho. Então, falava de jornada, falava do que ele podia fazer, do que não podia fazer, falava de máquinas, falava de uma série de circunstâncias de fábricas e oficinas. Era restrito? Era. E aí o Evaristo de Moraes vai falar que nada funcionou, quer dizer, a inspeção do trabalho foi uma política que não produziu resultados, e aí quando o Dal Rosso fala, foi uma norma, foi criada para ser esquecida, e ele lança como evidência o seguinte, essa inspeção de fábricas, embora tinha orçamento, tinha equipe, tinha isso, produzia um relatório por ano. Então, assim, no final do ano, produzia um relatório. O que a gente fez? A gente fez isso aqui. Não havia, assim, sabe, uma coisa assim, a todo mês, saindo alguma... Não, era um relatório anual e tal. E aí o Evaristo, muito, assim, de forma... E ele insere essa discussão dentro de um debate lindo, maravilhoso, que a gente tem que falar sobre o Código do Trabalho, né? A discussão que vinha efervescendo no meio político de 1915. E aí ele dizia o seguinte, não funcionou a inspeção do trabalho, e muito menos uma conscientização, uma cultura social do cumprimento da lei do trabalho dos menores, porque nós não temos um código do trabalho. Quer dizer, não há, na verdade, uma lei de sustento, né? Uma norma de sustento que dissesse mais coisas e que criasse uma estrutura, enfim. Não é? Então, enfim, é correto dizer que o decreto 1313 de 1891 é, sim, uma origem sob uma perspectiva de marco conceitual e de um marco normativo. Mas dizer que é uma origem, assim, é uma política pública implantada, institucionalizada, realizada, enfim, de fato não é. Então, a gente tem que se orgulhar, sim, mas nós temos uma outra origem sobre essa perspectiva de política pública, e essa sim, eu acho que vale a pena a gente falar a respeito. Muito bom, muito bom. Bom, então, passando desse momento de construção, e até você também menciona, né, que a autonomia legislativa para regular as relações de trabalho, né, na época, era concedida aos estados. Isso também dá uma certa fragmentação, né, dá uma certa fluidez nessas políticas mesmo de proteção do trabalho no primeiro momento, né? E aí uma outra pergunta além dessa, assim, de qualquer maneira a inspeção, ainda que não tenha saído do papel, com todas as críticas que a gente já conhece, que agora foram melhor explicitadas por você no seu trabalho, de uma certa forma ela sempre surgiu no Brasil com uma proposta nacional, né? Com uma proposta centralizada. É isso mesmo? Não, na verdade, uma das coisas que o Manriche aposta, né, o Manriche tem um argumento que, num primeiro momento, é um argumento bastante lógico. Por que o decreto 1313 não se converteu numa política pública e caráter realmente nacional? Porque ele era setorializado, né, quer dizer, na verdade, só pegava indústria e oficina, não pegava comércio, não pegava mais nada, pegava menor, portanto, o trabalho do operário adulto não era examinado, e geograficamente limitado à capital federal. Não é? Houve movimento nesse sentido? Repito, houve relatório, houve orçamento, houve dispêndio de dinheiro público, sim. Mas aí o Manriche usa exatamente o teu argumento. Mas nessa época, havia um decreto de 1890, anterior, na verdade, à Constituição de 1891, que dava autonomia,
né, legislativa para os estados regular sobre trabalho. Esta é a causa da inspeção do trabalho como política pública não ter se realizado, não ter. E, na verdade, meu trabalho desmonta esse argumento, né? Desmonta. Por quê? Porque a inspeção do trabalho surge como política pública, veja, como política pública, com estrutura, com modus operandi, com relatórios, com avaliações, com alto nível de intervenção, sabe-se Deus lá como, entendeu? A partir de 1912, né? E veja, é uma iniciativa do Estado de São Paulo. Então, assim, a inspeção do trabalho como política, o que se criou, Bia, o que se criou a partir da iniciativa do Departamento Estadual de Trabalho de São Paulo, criado em 1911, não é? E dentro do Departamento de Informações, olha só, o que esse departamento cria entre 1911 a 1928, nas portas do Estado Novo, já chegando, é a coisa mais espantosa que você possa imaginar. É a coisa linda, linda. E veja, eu nem culpo os historiadores, nem culpo a população do direito por não conhecer essa história, porque essa história foi descortinada por um pesquisador da Unicamp em 2008, recentemente, quando ele teve acesso às 50 publicações dos boletins de inquérito social do Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo, publicados nesse período, e viu o que esse departamento fazia. Bia, é a coisa mais incrível que você possa imaginar. E veja, em 1915, um artigo publicado por então diretor do Departamento Estadual de São Paulo, no Jornal do Comércio, vai servir de argumento para que em 2018, né, o Maurício de Lacerda vá defender no plenário da Câmara a criação do Departamento Nacional do Trabalho. Então, assim, repito, se você pegar a inspeção do trabalho como estrutura, pessoal, normatização, operação, relatório, financiamento. É bom lembrar que em 1912, 1913, 1915, o orçamento do DET de São Paulo era quase o mesmo orçamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que naquela época era o ministério que cuidava do trabalho no Brasil. Então, eu me lembro que na década de 40, em 1949, uma discussão que se tinha é que havia uma fragmentação funcional da inspeção do trabalho. Além de outras autoridades fora do sistema, fora do DNT e do DET, né, ou melhor, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, digamos, havia outras autoridades também com atribuição de fiscalização e aplicação de multas periféricas, né, residuais. Mas dentro da estrutura da inspeção do trabalho, que não era uma estrutura unificada, embora a gente já tivesse um DNT, é importante lembrar. Por isso que esse argumento não funciona. Nós tivemos uma inspeção do trabalho no momento em que os estados legislavam, e a gente continuava tendo uma inspeção fragmentada, mesmo depois do DNT. Mesmo depois do DNT. Nós tínhamos fiscais e inspetores da capital, do DNT, nós tínhamos os inspetores do trabalho de São Paulo, e nós tínhamos os fiscais de referência, que eram dos outros estados da periferia, que ganhavam 1/5, inclusive, dos inspetores e fiscais do trabalho da capital. Nossa. Né? Nossa. Então, por isso que esse argumento não é verdadeiro. Então, assim, na minha opinião, uma falha, na verdade, do clássico, né? Porque parece lógico, né? Parece lógico. Não, os estados era fragmentado, não. Né? Quer dizer, quando era fragmentado, nós tínhamos uma inspeção do trabalho extremamente organizada com tudo que a gente tem hoje, com exceção de uma coisa, da legislação do trabalho. Aí você pode se perguntar, os colegas também, peraí, nós tínhamos fiscalização do trabalho antes de termos legislação do trabalho, e, obviamente, direito do trabalho. O direito do trabalho vai ser ensinado nas faculdades como legislação do trabalho em 1944 e como direito do trabalho a partir de 1955. Quer dizer, não havia direito do trabalho, não havia legislação do trabalho, mas tinha inspeção do trabalho.
Com que esse pessoal lidava? Esse pessoal lidava com a legislação sanitária do Estado de São Paulo, de 1912, que foi remodelado em 1912. Era com esse material que eles trabalhavam. E aí pode-se dizer também que a inspeção do trabalho começa com fiscalização de segurança e saúde. Importante, né, ressaltar isso. Você destaca mesmo, né, que desde de 1931 a 1952, e está aí o recorte histórico que você promoveu no seu trabalho, que nós tínhamos uma multiplicidade de agentes de inspeção, que é isso que você acabou de falar. E por que você já antecipou um pouco, mas por que exatamente você parou em 1952, Luiz Felipe? Então, né, a gente teve... Eu paro em 1952, eu dei um antecipado pelo seguinte, porque com o surgimento do Departamento Nacional do Trabalho, e aí veio uma coisa, e aí, na minha opinião, é uma falha de informação do SINAIT, não é? Porque no mesmo texto de comemoração dos 120 anos, o SINAIT fala duas coisas que eu acho importantíssimas. Fala do Decreto 1313, com um pouco de boa vontade, sim, é a nossa origem, é o marco regulatório primordial. Em 1890, veja, em 1890, houve uma alteração do Código Comercial de 1850, que reorientava ou repaginava as juntas comerciais e inspetorias do comércio. E as juntas comerciais e inspetorias do comércio ganhavam, em 1890, atribuições de inspeção. Inspeção de processos de produção. Não está muito claro, porque, embora eu tenha fuçado, não achei nada, se ao fiscalizar processos de produção, se fiscalizava também a organização do trabalho. Mas essa acho que é uma referência interessante. E aí você tem duas normativas interessantes. O Código de Postura da Capital de 1890, que tratava do trabalho dos menores na rua, e a alteração, no caso, a criação, não criação que já tinha sido criado, mas a alteração, né, da estrutura das juntas comerciais e inspetorias, com atribuições de fiscalização, o texto é bem nesse, né? Da fiscalização de processos produtivos. Então, esses inspetores tinham autoridade de entrar nas fábricas, ver como estava sendo produzido, mas não há clareza, não há certeza se nesse processo também se inspecionava organização, divisão do trabalho, condições de segurança e tudo mais, não é? Mas, nesse texto do SINAIT, que é um texto importante, um texto muito bom, fala do segundo momento, que foi a criação do DNT em 1918. Aí há uma falha grave, assim, historiográfica. Por quê? Porque, de fato, eu peguei um trecho aqui, depois eu vou ler para vocês, que é um negócio muito, muito interessante. Depois eu vou ler para vocês vão achar sensacional. Mas o Decreto 3550 de 1918 cria, aqui entre aspas, o Departamento Nacional do Trabalho. Acontece que ele não cria, né? Ele não cria, porque se você olhar com atenção o decreto é uma autorização para o presidente criar. Na verdade, a criação viria por decreto. Então, assim, esse sim, o DNT de 1818 não sai do papel. Esse é verdadeiro. A Inspeção do Trabalho de 1891, não. Mas esse departamento não sai do papel. E, olha, é uma luta. Por quê? Porque o decreto vai aparecer em 1921, né? Ou seja, 2 anos depois. Ele é um decreto enorme, gigantesco. Só para você ter uma ideia, ele ocupa 14 páginas do Diário Oficial de 1921. É publicado durante 3 dias seguidos para consulta pública e críticas da sociedade. Na verdade, né, o presidente da época... E aí houve uma bagunça, na verdade, um problema, né, entre 1818 e 1918 e 1921, que foi uma transição presidencial complicada, né?
se não me engano, o Rodrigues Alves sai, e aí entra o interino, né? Enfim, no final das contas, o Epitácio Pessoa é que recebe isso, e ele é criticado até por ter sentado em cima do projeto, mas, enfim, sai o decreto vai a público, e o decreto é marretado. E, a partir desse decreto marretado mesmo, se cria um debate público no Brasil interessantíssimo, riquíssimo. O que deveria vir primeiro? Um Departamento Nacional do Trabalho, com estrutura de fiscalização, um escambau e tal, ou um Código do Trabalho? Quer dizer, poderia sobreviver? Quer dizer, o que deveria vir primeiro? Esse debate foi um debate riquíssimo, Bia, riquíssimo. E aqui eu separo um trechinho que eu vou ler para você, porque é muito fofo, não é? Que está no Boletim do Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo, de 1915, que justamente fala da possibilidade, da necessidade do Departamento Nacional do Trabalho. Mas o que me chama a atenção é a maneira pela qual a questão da inspeção do trabalho é introduzida nesse debate. O texto é o seguinte, um pedacinho, tá, do boletim. O inspetor, né? O inspetor do trabalho é um observador. Como tal, recolhe dados. De posse desses dados, fácil se tornaria a seção de legislação do departamento exercer o seu mistério, elaborando para os casos apontados pela experiência não leis de gabinete, porém medidas de alcance prático, aplicáveis e úteis, nascidas de uma conscienciosa verificação de necessidades. Ainda com auxílio dos dados fornecidos pela inspeção, o departamento prepararia instruções destinadas a industriais e operários. Olha a mediação social aí. Disseminando-as, o inspetor ensina. É também um mestre. Finalmente, uma vez armado de um regulamento, aí o regulamento vem depois, não é? Ele não é só um mestre, um observador, mas também um juiz. Grifa isso na sua mente, a questão da judicatura, isso é importante. Persuade e coíbe, previne e multa. Em torno da sua pessoa, estou até arrepiado aqui, também gira todo o mecanismo do departamento pelo que diz respeito à segurança e higiene das fábricas. É o que tinha para hoje, ou melhor, para ontem. A medida sugerida pela sua prudente observação, essa questão da prudência, ela sempre é pontuada, o Marcondes Filho vai ressuscitar isso em 1943, é entregue para estudos ao departamento, transmitida por este ao Congresso, regressa-lhe às mãos, já prestigiada pelo caráter legal. É ele o fiscal de sua aplicação. O departamento assim, ele está falando do futuro DNT, né? O departamento assim organizado, sobre a base que a inspeção oferece, pois todas as garantias de bom e seguro funcionamento. Em primeiro lugar, põe-se em contato direto com o meio, ele fala que né? Meio fabril e operário. Em segundo lugar, né? Contorna o duplo perigo em que matéria tão complexa poderiam correr os legisladores. Legislar no vácuo, legislar errado. Em resumo, esquiva-se aos inconvenientes da teoria desacompanhada da prática. Então, o DET, veja, o DET e os políticos envolvidos, porque era uma ação muito política, o DET chegou um momento, a partir de 1915, com uma atuação bastante militante, criticando inclusive o movimento operário. O DET começou a falar sobre política salarial. Veja, não tinha nada sobre isso, a não ser a famosa caderneta agrícola no final do século XIX, mas não tínhamos nada de política salarial, não existia salário mínimo, por aí vai, né? E começou a produzir, inclusive, material para circular no movimento operário, criticando o sindicalismo operário da forma que estava organizado, muito liberal na época, enfim. E aí eles defendiam que, para haver legislação social do trabalho, era necessário primeiro ter uma inspeção do trabalho. Então, posso afirmar de forma absolutamente categórica, e isso tem implicações jurídicas importantes, até que ponto a lógica operativa da inspeção do trabalho se orienta pelo direito do trabalho. Então, o trabalho é mais antiga que o direito do trabalho, Bia. A inspeção do trabalho é mais antiga que o direito do trabalho. Isso é, para mim,
assim, incrível. Ressuscitando a questão de 1952. Por que 1952? Porque quando Vargas sobe ao poder, em 1930, a primeira questão que vem à tona, e sobretudo a partir... Na verdade, essa questão já começa a partir de 1926, né? Porque a partir de 1926, a Constituição de 1881 é alterada, falando sobre competência privativa da União para legislar sobre trabalho. Essa emenda, inclusive, ela foi proposta por um cara que você não vai encontrar nos livros. Aliás, você vai encontrar numa passagem de um livro do Evaristo de Moraes, filho, em que esse sujeito aqui, o Carvalho Neto, jurista sergipano, tá? é citado não como jurista, mas como político. Então, a contribuição desse cara aqui, esse aqui é um livro, é a segunda edição do livro do neto dele, a primeira edição é de 1960, esse aqui é de 1980 e pouquinho. Mas ele tem uma publicação de 1926, que é um compilado de defesas de teses jurídicas no parlamento. E isso é interessante, nossa, isso é interessante pensar também quem era o jurista político do direito social, que é uma categoria do Werneck Viana, inclusive. Então, Carvalho Neto é um cara esquecido na nossa historiografia jurídica. A contribuição dele foi assim, absurda, não é? E ele que traz a questão da unificação Só que o Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo continua existindo. Por quê? Porque, como é uma competência privativa, ela podia ser delegada. E houve uma construção jurídica de que o departamento podia continuar operando. Mas, a partir de 30, a coisa ficou difícil mesmo, sobretudo a partir de 34, com a Constituição, que aí ela claramente fala de... Mas aí o Vargas é malandro, né? O Vargas fez uma série de convênios, cancelou, aí adiante renovou, manteve vivo o Departamento Estadual do Trabalho, convivendo com o Departamento Nacional do Trabalho, que foi criado em 1931, até 1952. Então, se você pensar, olha como nós estamos evoluindo, né? Saímos de um marco normativo conceitual em 1891, falamos de uma política pública, um departamento que operava independentemente até de ter legislação do trabalho em 1911. Em 1931, nós tivemos uma política nacional, 1931, começamos com uma política nacional. Em 1952, passamos a ter uma política geograficamente nacional, né? E a partir de 1952, isso não é coincidência, né? Porque logo em seguida nós tivemos a regularização, a regulamentação do cargo em 1944, né? É importante. Em 1944, nós tivemos o primeiro edital de concurso público para inspetor do trabalho no Brasil. E aí isso é uma história à parte. Foram 11 anos de batalha política e jurídica entre 1944 e 1955, que foi o primeiro concurso documentado, não é? Então, o marco de 1952 é importante por vários motivos. Primeiro, fim do DET de São Paulo. Então, nós temos um cargo que já tem uma regulamentação em 44, que já tem uma política pública nacional, que hoje é geograficamente unificado, hoje não, lá em 1952, e que, sobretudo, a partir de 1955, mas já em 1952 isso já acontecia, até a própria fragmentação funcional desaparece. E tem um outro elemento também, como classe profissional. Porque em 1952 nasce a primeira Associação Brasileira de Fiscais e Inspetores do Trabalho do Brasil. Então, assim, nós tivemos em 1952, e é interessante que essa associação ela tem registros até em 1963, que a última reunião foi uma reunião de dissolução no Rio de Janeiro dessa associação, e em 64 veio o golpe, né? Então, assim, como parte dessa associação de inspetores foram futuros criadores de partidos, o PTB, que foram partidos proscritos pela ditadura militar, inclusive, nós tivemos 24, pelo que eu consegui encontrar, 24 inspetores do trabalho caçados, enfim, aposentados compulsoriamente
ou como é que Assassinatos. né? Então, nós tivemos perseguição política, eu encontrei 24. Pode ser que tenha algum colega que lembre mais alguns, mas na tese tem a relação. Então, em 1952 é um marco muito importante, porque nós tivemos a primeira associação, então, uma unificação da luta político-institucional da categoria. Nós tivemos uma unificação geográfica da política de inspeção do trabalho, aliás, o desaparecimento muito criticado, né? Porque muita gente atribuiu, na verdade, a uma briga política, não é, entre Getúlio Vargas, já no mandato eleito, né? Quer dizer, com o Adhemar de Barros, que na época era governador de São Paulo, enfim. Então tem essa coisa que, na verdade, Vargas fez isso de propósito, tal. Então houve uma briga pela manutenção, tanto que esse processo ele foi de 49 a 52, então demorou muito esse processo de argumentos. Por outro lado, tinha uma categoria que ansiava por essa unificação, porque eles ganhavam muito pouco lá no Nordeste, lá no Norte, quase não tinha ninguém, não é? Muito pouquinho, então eles queriam essa unificação. Tem a questão da associação. Então, em 1952, esse, do ponto de vista institucional, normativo, regulatório, é um marco muito importante. Então, é um outro nascimento da inspeção do trabalho. E aí eu não coloco na palestra, não sugeri. Mas temos um outro nascimento também, que é em 1965, né? Temos vários nascimentos, né? Que é o nascimento enquanto sistema, não é? E aí eu estou falando a partir da perspectiva de sistema social, né? Quer dizer, que é com a criação do RIT, não é? O Regulamento de Inspeção do Trabalho, em 1965, o primeiro regulamento, na verdade, eu diria que é o elemento de ignição que faz com que a gente saia de um sistema como um sistema parasitário, do sistema político, e passe a almejar a possibilidade de existir enquanto um sistema autônomo, digamos. Na verdade, nunca chegamos a essa autonomia, e aí, essa é uma outra discussão, mas pelo menos do ponto de vista teórico, 65 também é um ano importante. Mas 52 é isso, né? Então, primeira associação, unificação geográfica da inspeção do trabalho, unificação funcional, embora a categoria, e 3 anos depois o primeiro concurso, né? E aí a exoneração, e para quem tinha direito à incorporação, dos chamados extranumerários interinos. E isso é interessante, porque por conta do portal da transparência, eu tive acesso a uma planilha, sabe, Bia? Com todos os inspetores de trabalho que passaram pelo Brasil desde o início do século XX. O nome de todo mundo. Isso me chama a atenção, né? Porque, caramba, esses caras tiveram matrícula, né, tal, direitinho, estão lá nos anos 20, né, nos anos 10, inspetor de trabalho. Mas, na verdade, é isso, era gente que já trabalhava, né, seja a partir do DET, porque eles foram aproveitados, desde 1911, né? E depois, a partir de 1931, no DNT, e a partir de 44, esse pessoal, boa parte foi aproveitada, né? Foram incorporados e tal, não sei o quê. Então, nós temos, sim, temos inspetores com matrícula de inspetor do trabalho desde 1911. 12, na verdade. Surpreendente. Então, Luiz Felipe, você trouxe para nós uma inovação no olhar da nossa história. Então, não é à toa mesmo que o título é As Várias Histórias, né, da Origem, da Inspeção do Trabalho. Esse título reproduz tudo que você trouxe para a gente. Foi absolutamente encantadora toda a trajetória que você desenhou para nós na jornada da Inspeção do Trabalho. E aí fica para você fazer as considerações finais. Por favor, o que você mais gostaria de expor para nós? Ok. Bom, gente, eu estou me orientando pelo chat aqui, a minha amiga está mandando. Eu queria, então, agradecer, tá? Primeiro, me desculpar pelo incidente técnico aqui, depois eu realmente vou ter que ver o que está acontecendo. Também é a minha ferramenta de trabalho, né? Eu queria agradecer muito, então, a audiência, a oportunidade proporcionada pela ENIT. Gostaria também de agradecer a Bia por ter encampado esse projeto, eu acho sensacional. Eu amo falar disso, né? Eu amo falar dessa pesquisa, desse trabalho, não é? Tem muito mais coisas, assim, para falar, assim, foi, sei lá,
15%, 20%. A Bia falou de uma historiografia de normas e fatos que está no meu sumário, e é verdade, eu faço um compilado de todas as normas, tudo foi publicado, que tem algum nível de interesse para a inspeção do trabalho desde 1930 até 88, com a publicação da nossa Constituição, né? E a terceira parte do estudo, inclusive, também tem uma questão historiográfica, mas eu não considero bem historiografia, mas porque é um exame mais sobre a perspectiva, sobre três pontos de vista, né? A perspectiva constitucional, a perspectiva do movimento de organização de classe, então a participação, por exemplo, do SINAIT durante os anos 90 e mesmo durante este século também é apreciada, porque tem uma importância muito interessante na trajetória, né? E também sob o ponto de vista de política pública, né? E a gente tem que falar, obviamente, da agenda neoliberal, dos impactos das reformas e tudo mais. O trabalho é grande, ele tem essas três partes, ainda não está decidido ainda se vai ser publicado em 3 livros, né, ou um livro só compilando tudo, mas eu estou muito ansioso, está dando muito trabalho de revisão de estudo, né, porque uma coisa é você escrever para uma banca, outra coisa é você escrever para um público, né, não só de colegas, mas também de pesquisadores, de estudantes e tal, então muita coisa a gente tem que mudar. Então eu agradeço enormemente mesmo pela oportunidade, uma felicidade inenarrável e um prazer e uma honra incríveis. Muito obrigado mesmo. A gratidão é toda nossa, nós que agradecemos, Luiz Felipe, e tem pergunta aí no chat, por favor. Aqui a Bia está falando, né, se eu vou publicar, sim, a ideia é essa mesmo, né? Na verdade, o projeto de publicação é um projeto que estava ensaiado para acontecer em 2020, né? Mas veio pandemia e tal, e eu parei tudo, né? A ideia é publicar no ano que vem, tá? A ideia é aprontá-lo até o final do ano, né? Eu vou ter que incorporar algumas coisas, porque eu tenho que falar de extinção do Ministério do Trabalho, da nossa reestruturação, quer dizer, saímos de uma secretaria, porque isso também é importante, né? Falar de que maneira, administrativamente, a inspeção do trabalho se situa nessa organização. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu não consigo ouvi-los, mas, enfim. Está vendo esse livro aqui? Esse livro aqui, ele é de 1945. É o volume 1, na verdade, tem 2 volumes, né? Levinho, né? Uma folha meio ordinária, bem velho. Essa aqui é a primeira CLT comentada do Brasil, não é? Essa CLT da inspeção do trabalho, não é? E a segunda também, a terceira também, quer dizer, uma das coisas da primeira parte, mas que dialoga totalmente com a historiografia, é que reduzir muito a inspeção do trabalho, é reduzir enormemente a inspeção do trabalho, lançar um olhar para ela apenas sob a perspectiva da vigilância e do controle. A inspeção do trabalho, historicamente, é um agente, é um sujeito, é uma instituição, enfim, construtora do direito do trabalho brasileiro. Construtora, eu vou falar com muita clareza, a construção do direito do trabalho brasileiro, construção dogmática, teórica e tal. Havia uma literatura que a gente acabou cedendo para a administração de empresas, a partir do trabalho também genial do José Serson, não é? Já falecido desde 96 e tal. A gente cedeu essa literatura para a administração. Mas a inspeção do trabalho cria uma literatura de pedagogia operária, sabe? Então, assim, toda a produção literária, jurídica, né, até início dos anos 40, né, porque a partir dos anos 40 a gente começou a escrever para a gente mesmo, né? Então, assim, a nossa produção passou a ser uma produção que visava a se recircular, enfim, no âmbito da inspeção do trabalho, mas e começa com essa outra obra também, né, do Alonso Caldas Brandão, de 1960, que é o primeiro manual de inspeção do trabalho, teoria e prática. E apesar de levar aqui Comissão Técnica de Orientação Sindical, eu acho que é uma publicação privada, na verdade. Tanto que ele queria fazer um segundo volume, mas não teve dinheiro para fazer. Então, é uma obra incompleta, não é? Então, a gente produziu uma literatura riquíssima, riquíssima, sabe? E não só literatura, porque
não ouvir vocês é um desespero tremendo, mas é uma coisa assim incrível. O que a inspeção do trabalho foi capaz de fazer? Manriche cita uma passagem de um inspetor francês chamado Claude Checouty, né, que ele fala que a inspeção do trabalho é uma verdadeira atua como um juiz social, como um magistrado social. Essa expressão magistrado social, veja que eu citei um texto de 1915 que falava de juiz. Em 1943, no único texto, no único discurso do Marcondes Filho, nos 3 anos que eles tinham o programa de Trabalhadores do Brasil, né? Se não me engano, foi de 41 a 43, teve um programa que ele dedicou à inspeção do trabalho. E naquele programa ele fala de judicatura social. Então, Luiz Felipe, você já está convidadíssimo para um segundo episódio. Principalmente se for Obrigado, possível. Bia. Eu adorarei ser chamado novamente. Certamente teremos mais novidades, falaremos mais fofocas históricas. E, de novo, gente, me desculpe, eu estou sem ouvir vocês, o que é uma pena terrível, me desorienta totalmente. Mas, enfim, estamos aqui para isso. Depois eu vou ter que conversar com o Murphy. Minha gratidão. Obrigado novamente, gente. A gratidão é toda nossa, Luiz Felipe, e gratidão pela presença de todos. Até a próxima.